Esqueça os mitos. A era de ouro de Hollywood não foi construída apenas em curvas. Algumas das estrelas mais inesquecíveis da época tinham os menores bustos do ramo. E isso não as impediu de roubar todas as cenas. E se tudo o que você pensava saber sobre o glamour antigo fosse apenas mais uma ilusão? Vamos mergulhar nas verdadeiras histórias dos menores criadores de tendências de Hollywood, ícones que quebraram as regras e deixaram sua marca mesmo assim. Clara Bow. Se alguma vez houve uma contradição ambulante em Hollywood, foi Clara Bow. Aqui está uma garota que saiu de uma infância difícil no Brooklyn para se tornar uma estrela do cinema mudo sem se encaixar em nenhum dos chamados padrões de beleza de sua época. Seu busto media apenas 32 polegadas, o menor entre suas colegas superestrelas, mas quem se importava? Certamente não os milhões que a adoravam. Bow venceu um concurso de beleza na adolescência, e Hollywood nunca olhou para trás. Quando estrelou o filme Haiti, ela se tornou o rosto da era das melindrosas. Cabelo curto, energia imprudente e um sorriso que desafiava você a subestimá-la. Ela era carisma puro, uma superestrela que não se parecia com as pin-ups esbeltas dos cartazes de filmes. Nos bastidores, sua vida estava longe de ser glamurosa. Ela enfrentou tragédias familiares, fofocas da indústria e a transição brutal dos filmes mudos para os falados. Ainda assim, a chama de Bow brilhou intensamente. 58 filmes, uma onda de cartas de fãs e uma geração de jovens mulheres que se viam em sua rebeldia. Os estúdios não sabiam o que fazer com seu visual não convencional, mas o público não se cansava dela. No final, a história de Bow provou algo que Hollywood nunca quis admitir: o menor pacote pode dar o maior impacto. Audrey Hepburn. Audrey Hepburn não apenas entrou na cena de Hollywood, ela flutuou. Com um busto de pouco mais de 32 polegadas, ela não se parecia em nada com os ícones de corpo violão de sua época. No entanto, desde o momento em que encantou o mundo em A Princesa e o Plebeu, Hepburn reescreveu as regras do glamour para sempre. Nascida em uma Europa devastada pela guerra, Audrey cresceu com dificuldades e fome. Talvez seja por isso que sua versão de beleza era diferente. Discreta, quase frágil, mas irradiando força de dentro para fora. Quando ela vestiu aquele pequeno vestido preto em bonequinha de luxo, Hollywood parou em suas trilhas. Aqui estava uma mulher que não precisava gritar para chamar atenção. Ela sussurrava e todos se inclinavam para ouvir. Os chefes de estúdio duvidaram dela no início, preocupados com sua estrutura delicada. Os figurinistas tiveram que correr atrás de vestidos que não ficassem largos, mas Audrey não se importou. Ela dominava seu visual, graciosa, esbelta, cheia de elegância e presença. De repente, todas as garotas queriam ser como ela, e todas as revistas a queriam na capa. Seu segredo? Autenticidade. Hepburn provou que você não precisa se encaixar no molde para ser inesquecível. Com vitórias no Oscar, trabalho humanitário e um impacto que ainda é sentido hoje, o legado de Audrey é simples. O verdadeiro estilo não se mede em polegadas, mas em confiança. Ela fez o mundo se apaixonar por algo totalmente novo. Judy Garland. Pense em Judy Garland, e você provavelmente ouve Over the Rainbow na sua cabeça. Sua voz elevando-se, cheia de saudade e esperança. O que você talvez não perceba é que o busto de Judy tinha apenas 33 polegadas. Em uma indústria obcecada por imagem, muitas vezes diziam que ela não estava à altura. Os chefes do estúdio a pressionavam constantemente, até mesmo dando-lhe pílulas para manter seu peso baixo e sua energia alta. Mas Judy não estava disposta a ser limitada por números. A história de Judy é uma clássica mistura de triunfo e desgosto de Hollywood. Retirada da obscuridade do vaudeville, ela se tornou o centro dos maiores musicais da MGM. Seu poder emocional não estava em sua aparência. Era na sua capacidade de fazer você acreditar em cada palavra que cantava. Fosse em O Mágico de Oz, Agora Seremos Felizes ou Nasce uma Estrela, as performances de Judy eletrizavam tanto o público quanto os críticos. Fora das câmeras, as coisas nunca foram fáceis. Ela lutava com a insegurança, a crueldade dos estúdios e as exigências implacáveis da fama. Mas na tela, ela era magnética. Sua figura pequena e inocência juvenil a tornavam relacionável, não intocável, uma garota da vizinhança por quem você poderia torcer. No final, Garland não apenas sobreviveu aos padrões impossíveis de Hollywood, ela os desafiou, mostrando ao mundo que coração, talento e honestidade sempre brilharão mais do que uma fita métrica. Isso é estrelato de verdade. Jane Powell. Jane Powell era o raio de sol em cada musical que tocava. Uma pequena potência com um busto de 33 polegadas e um sorriso que podia iluminar um estúdio de som. Ela começou como uma prodígio do canto, ganhando concursos de talento no Oregon antes de ser descoberta pela MGM. Hollywood.
Tentaram retratá-la como a ingênua inocente e pura, mas Jane nunca foi apenas um rosto bonito. Na adolescência, ela já estrelava clássicos em Technicolor, como Sete Noivas para Sete Irmãos e Núpcias Reais. Seus papéis exigiam energia infinita, grandes vocais e coreografias atléticas, não curvas. Isso não impediu os fãs de adorá-la. Powell trouxe um charme relacionável para suas personagens, e sua estatura menor a diferenciava do desfile de rainhas do glamour de Hollywood. Quando os musicais desapareceram no final dos anos 50, Jane não recuou. Ela se reinventou, enfrentando a Broadway, teatro de verão, até espetáculo solo bem depois dos 70 anos. Powell nunca deixou que os ideais restritos de Hollywood definissem seu valor ou seu futuro. Ela superou as tendências, provando mais uma vez que talento e presença vêm em todos os tamanhos. No final, Jane Powell era a garota da porta ao lado definitiva, brilhante, animada e inesquecível. Constance Bennett. Constance Bennett podia entrar em uma sala e dominá-la, sem precisar de curvas voluptuosas. Com um busto de 33 polegadas, ela personificava um tipo diferente de glamour da velha Hollywood, fria, elegante e afiada como uma navalha. A mais velha das famosas irmãs Bennett, Constance não apenas entrou no mundo do espetáculo, ela abriu caminho com força, deixando sua marca na era do cinema mudo e além. Seus primeiros papéis mostraram sua inteligência e estilo, e ela rapidamente se tornou a favorita dos diretores que procuravam alguém com cérebro por trás da beleza. Em sucessos como Topper e Merrily We Live, Bennett transformou a comédia sofisticada em seu playground pessoal. Ela não tinha medo de correr riscos criativos ou mudar de direção, eventualmente se aventurando no rádio, teatro e até nos negócios. Seu trabalho paralelo? Investindo em moda feminina e cosméticos muito antes de ser uma tendência. A estrutura menor de Bennett a fazia se destacar das estrelas imponentes de sua época. Em vez de se encaixar no molde típico de Hollywood, ela aproveitou suas próprias forças, timing, inteligência e uma aura inconfundível de independência. Quando ela deixou as telas, Constance Bennett já havia superado seus críticos e reescrito as regras do que significava ser uma protagonista. Hollywood queria colocá-la em uma caixa, mas ela se recusou a se encaixar. Jean Arthur. Jean Arthur não era do tipo que roubava a cena com vestidos chamativos ou escândalos que chamavam a atenção. Com um busto medindo cerca de 33 polegadas, ela tinha uma elegância discreta, quase tímida, quase comum. Mas no momento em que abria a boca, o público ficava cativado. Sua voz, uma mistura de rouca e doce, tornou-se um dos sons mais reconhecíveis de Hollywood. Arthur começou em filmes mudos, sempre escalada como a garota da casa ao lado ou a amiga confiável, mas ela tinha ambição. Quando os filmes falados dominaram, sua entrega peculiar e humor seco a tornaram uma favorita de diretores como Frank Capra. Em clássicos como A Mulher Faz o Homem e O Galante Mr. Deeds, ela interpretou mulheres com coragem e inteligência, frequentemente superando os homens ao seu redor. Sua figura pequena e discreta tornava suas personagens ainda mais críveis. Ela nunca foi intimidadora, apenas discretamente forte. Jean Arthur evitava o estilo de vida típico de Hollywood, preferindo a privacidade às festas. Ela era famosa por evitar estreias e entrevistas, adicionando uma camada de mistério à sua lenda. Sua figura menor e estilo modesto desafiavam a obsessão de Hollywood por uma beleza maior que a vida. Em uma era obcecada pela aparência, o verdadeiro poder de Jean Arthur era todo substância. Ela provou que o azarão pode vencer, às vezes apenas permanecendo fiel a si mesma. Katharine Hepburn. Quando as pessoas pensam em rebeldes clássicos do cinema, geralmente imaginam jaquetas de couro ou acrobacias selvagens. Katharine Hepburn reescreveu esse roteiro com uma aparência tão esguia e ágil quanto seu espírito, com o tamanho do busto variando entre 32 e 33 polegadas. A confiança de Hepburn não vinha das curvas, vinha da pura força de vontade e daquela língua afiada famosa. Desde o início, Hollywood não sabia o que fazer com ela. Ela se recusava a usar maquiagem, preferia calças a vestidos e ignorava fofocas como se fossem notícias de ontem. Mas talento fala, e Hepburn tinha de sobra. Ela dominou a tela em Levada da Breca, Núpcias de Escândalo e Uma Aventura na África, conquistando o público com sua inteligência e bravura. Os críticos a chamaram de veneno de bilheteria no final dos anos 30, mas Hepburn não vacilou. Em vez disso, ela voltou com força, conquistando 4 Oscars e superando quase todos os seus rivais. Sua figura esbelta tornou-se um símbolo de independência. Ela não se importava com o que os estúdios ou qualquer pessoa pensavam sobre sua aparência. Katharine Hepburn fez Hollywood respeitá-la por seu
Em seus próprios termos, em um mundo construído sobre a conformidade, ela era a original definitiva, lembrando a todos que o verdadeiro poder de estrela é sobre caráter, não curvas. Myrna Loy. Quer falar sobre ser legal? Myrna Loy era o gelo em cada martini, o piscar de olho em cada piada interna. Com apenas 33 polegadas, seu busto era tão discreto quanto sua persona na tela. Sempre elegante, sempre composta, Loy deixou sua marca na série Thin Men como Nora Charles, a esposa inteligente que podia igualar-se a qualquer um e nunca perdia uma piada. Loy começou como um tipo exótico em filmes mudos, mas quando os filmes falados chegaram, ela mudou de rumo. Foram-se os trajes e o mistério. Ela se tornou a rainha da comédia sofisticada, definindo a esposa perfeita para toda uma geração de cinéfilos. Seus papéis raramente eram sobre aparência. Eram sobre sagacidade, inteligência e timing. O público se apaixonou por ela pela forma como ela dialogava, não pela forma como ela preenchia um vestido. Fora das telas, Loy era igualmente impressionante. Ela fez campanha pelos direitos civis, enfrentou o establishment de Hollywood e nunca comprou a ideia de que beleza significava apenas uma coisa. Seu porte esguio a destacava em um mar de beldades, provando mais uma vez que as mentes mais afiadas e as personalidades mais magnéticas deixam as marcas mais profundas. Para Myrna Loy, menos era definitivamente mais, e Hollywood era melhor por isso. Leslie Caron. Leslie Caron não trouxe apenas algo diferente para Hollywood. Ela praticamente dançou acima dos clichês. Com um busto de cerca de 33 polegadas, Caron nunca seria confundida com uma pin-up dos anos 50. Mas isso nunca a impediu de brilhar na tela a cada Grand Jeté. Nascida na França e treinada como bailarina, Caron chegou a Hollywood com mais graça e elegância do que qualquer produtor sabia lidar. Seu grande momento chegou quando Gene Kelly a escolheu pessoalmente para coestrelar em Um Americano em Paris. No momento em que ela girou na tela, o público esqueceu os antigos padrões de beleza. Sua estrutura pequena e corpo de dançarina tornaram-se sua marca registrada, elegante, ágil e completamente única. Caron não era barulhenta, mas era inesquecível. Ela trouxe uma qualidade sonhadora para cada papel, de Gigi a Lily, ganhando 2 indicações ao Oscar e um BAFTA. Fora das telas, Caron era igualmente audaciosa. Ela falava o que pensava, rejeitava estereótipos e trabalhava nos seus próprios termos, algo raro para qualquer estrela, quanto mais para uma atriz estrangeira na antiga Hollywood. Seu visual, tão diferente do ideal de símbolo sexual de Hollywood, ajudou gerações de dançarinos e sonhadores a se verem nela. Leslie Caron mostrou que, às vezes, flutuar pela vida com um toque mais leve pode deixar a impressão mais forte. Carole Lombard. Carole Lombard era a prova viva de que você não precisava se encaixar no molde de Hollywood para conquistar corações ou provocar uma onda de risos. Com um busto na faixa de 33 a 34 polegadas, Lombard trouxe uma energia magra e atlética para cada comédia pastelão que tocou. Se você acha que glamour e humor não podem se misturar, você não viu Carole roubar a cena. Ela era destemida diante das câmeras, fazendo caretas, mergulhando no slapstick e entregando piadas com um piscar de olhos. Filmes como Meu Man Godfrey e Século XX a transformaram na rainha reinante de Hollywood das travessuras loucas. Os diretores a adoravam porque ela não tinha medo de se sujar, quebrar a quarta parede ou zombar de sua própria persona. O público a adorava, não apenas por sua beleza, mas por sua honestidade e seu raciocínio rápido. Fora das câmeras, Lombard era igualmente impressionante. Ela exigia respeito dos chefes de estúdio, apoiava os esforços de guerra e nunca deixava a fama subir a cabeça. Seu corpo ligeiramente esguio a diferenciava em uma cidade obcecada por curvas, mas ela fez disso sua marca registrada. Carole Lombard provou que a personalidade pode ofuscar qualquer estatística e que uma centelha de originalidade sempre prevalecerá. Seu legado na comédia ainda faz as pessoas rirem. Teresa Wright. Teresa Wright não era do tipo que buscava manchetes ou se deixava levar pelo glamour de Hollywood. Com um busto de cerca de 33 polegadas, ela se encaixava no papel da garota americana comum até abrir a boca e dominar a cena. A força de Wright estava em sua sutileza. Ela era uma força silenciosa, a calma na tempestade do excesso da Era Dourada. Wright surgiu na tela grande com uma indicação ao Oscar em seu primeiro filme, The Little Foxes. Ela seguiu com sucessos consecutivos: Rosa da Esperança, Os Melhores Anos de Nossas Vidas, A Sombra de uma Dúvida. Diretores e públicos rapidamente perceberam que ela trazia algo especial: emoção genuína, autenticidade e uma sensação de realismo. Sua aparência não era fel,
chamativa, e seu guarda-roupa nunca ofuscou sua atuação. Em vez disso, suas performances permaneciam na memória muito depois dos créditos finais. O que diferenciava Teresa era sua recusa em seguir as regras dos estúdios. Ela exigia integridade em seus contratos, e não tinha medo de recusar papéis que não pareciam certos, mesmo correndo o risco de perder seu contrato. Seu porte menor apenas aumentava sua capacidade de se conectar com o público. Ela parecia alguém que você poderia conhecer, alguém real. O legado de Teresa Wright é simples. Você não precisa gritar para ser ouvido, e não precisa de uma grande estatura para deixar uma marca gigante. Jan Simmons. Jan Simmons nunca foi a estrela mais chamativa da sala, mas você nunca poderia ignorá-la. Com um busto em torno de 33 polegadas, Simmons trouxe uma beleza elegante e reservada que não dependia do amor do velho Hollywood pelo excesso. Nascida em Londres, ela foi descoberta aos 14 anos e imediatamente se destacou, não apenas por sua aparência, mas por uma sinceridade que tornava suas performances inesquecíveis. Ela se destacou com papéis em Grandes Esperanças e Hamlet, encantando tanto o público britânico quanto o americano. Simmons não era barulhenta ou espalhafatosa. Ela era toda nuance. Quando atravessou o Atlântico, provou que podia se destacar em qualquer gênero, desde épicos históricos como Spartacus até musicais grandiosos como Guys and Dolls. Enquanto outros tentavam se encaixar no molde de Hollywood, Simmons discretamente evitou o alvoroço, concentrando-se em seu ofício. Funcionou. 2 indicações ao Oscar, um Emmy e uma carreira que se estendeu por décadas. Em um mundo obcecado por apelos superficiais, Simmons mostrou que há força na contenção. Sua figura pequena e presença calma a destacaram sem nunca precisar gritar. Ela trouxe uma inteligência e profundidade que exigiam atenção. Jan Simmons não precisava seguir as regras de ninguém. Ela fez Hollywood vir até ela. Esse é o sinal de uma verdadeira originalidade. Shirley MacLaine. Quando Shirley MacLaine chegou a Hollywood, ninguém sabia bem o que pensar dela. Com um busto de cerca de 33 polegadas, MacLaine nunca tentou se passar por uma bomba sexy, e é exatamente por isso que ela se destacou. Ela chegou à cidade com um histórico em dança, uma sagacidade rápida e uma teimosia que a tornaram a carta coringa favorita dos diretores de elenco. O destaque de MacLaine veio com The Trouble with Harry e Some Came Running, mas foi The Apartment que a transformou em um nome conhecido. O público se conectou com sua autenticidade. MacLaine não tentou esconder suas peculiaridades ou destacar sua figura. Em vez disso, ela trouxe uma vulnerabilidade e humor que faziam cada personagem que interpretava parecer vivido. Os diretores a adoravam por sua disposição em correr riscos, desafiar o roteiro e sua recusa em se encaixar em qualquer clichê de Hollywood. Fora das telas, o espírito independente de MacLaine só cresceu. Ela escolheu papéis que ultrapassavam limites, escreveu livros e nunca hesitou em expressar sua opinião. Seu visual, esbelto, atlético e completamente único, tornou-se um novo tipo de ideal em Hollywood. Shirley MacLaine lembrou a todos que a autenticidade, e não as medidas, é o que realmente transforma um artista em uma lenda. Olivia de Havilland. O legado de Olivia de Havilland é pura realeza de Hollywood, mas sua aparência desafiava os padrões típicos da época. Com um busto de cerca de 33 polegadas, ela trouxe uma beleza sutil e refinada para a tela, uma que os diretores não podiam resistir. Elencada em clássicos como E o Vento Levou e Tarde Demais, de Havilland raramente era a figura mais chamativa em uma cena, mas sempre capturava sua atenção. Seu verdadeiro poder não estava apenas em sua aparência, mas em sua coragem. Ela enfrentou o sistema de estúdios em uma batalha legal que reformulou os contratos de Hollywood para sempre, conquistando mais liberdade criativa para os atores. Na tela, ela podia interpretar ingênuas doces, sobreviventes duronas ou conspiradoras astutas com igual habilidade. Enquanto outros buscavam manchetes e se prendiam a estereótipos, Olivia confiava em sua inteligência e talento. Seu porte pequeno ajudou a torná-la relacionável, uma mulher cuja força vinha de dentro, não por ser escalada como uma típica protagonista. 2 Oscars, uma carreira que se estendeu por mais de 5 décadas e um espírito inquebrável fizeram de Olivia de Havilland um modelo para todos os atores que a seguiram. Ela provou que a influência duradoura não se constrói apenas com imagem, mas com determinação e talento. Joan Fontaine. Joan Fontaine era a própria definição de graça sob pressão. Com um busto de cerca de 33 polegadas, ela trouxe uma qualidade quase etérea. Beleza para a tela, suave, reservada, mas com uma vantagem inegável. Nascida no Japão de pais britânicos e criada na Califórnia, Fontaine entrou no ensino médio.
Hollywood em uma época em que os estúdios procuravam glamour maior que a vida. Em vez disso, ela ofereceu algo mais sutil, uma presença delicada com uma espinha de aço. Sua grande oportunidade veio com Rebecca de Alfred Hitchcock, onde interpretou a tímida e assombrada segunda esposa ao lado de Laurence Olivier. A capacidade de Joan de transmitir vulnerabilidade a tornava relacionável, e sua atuação lhe rendeu uma indicação ao Oscar. Ela seguiu com Suspeita, também dirigido por Hitchcock, ganhando um Oscar, sendo a única atriz a vencer por um filme de Hitchcock. Apesar de sua estrutura física delicada, Fontaine preenchia cada cena com uma intensidade silenciosa. Fora das câmeras, a carreira de Joan estava notoriamente entrelaçada com a de sua irmã, Olivia de Havilland. A rivalidade delas se tornou lendária, mas Fontaine se recusou a deixar que isso a definisse. Ela construiu seu próprio legado, estrelando em mais de 30 filmes e ganhando uma reputação de profissionalismo e elegância. Sua aparência não se encaixava no molde de símbolo sexual, mas tanto o público quanto os críticos responderam à sua autenticidade. Em um negócio construído sobre fachadas, a sutileza e profundidade de Joan Fontaine a tornaram inesquecível. Ela provou que as vozes mais suaves às vezes alcançam mais longe e que a menor estatura pode dar o maior impacto. Então, aí está. 15 lendas que mudaram o roteiro dos chamados padrões de beleza de Hollywood, provando que o verdadeiro poder de estrela é sobre presença, não medidas. Talvez seja hora de todos pararmos de medir a grandeza com uma fita métrica. Qual dessas estrelas mais te surpreendeu? Deixe seus pensamentos nos comentários, inscreva-se para mais análises aprofundadas e compartilhe isso com quem acha que a velha Hollywood era sempre a mesma coisa. Afinal, as verdadeiras lendas são aquelas que quebram o molde.